Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais, sobretudo para os seus amigos e irmãos da paróquia, para que eles possam conhecer o nosso canal e ter acesso a informação e formação católica confiável e de qualidade. Bom, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre qual a forma correta de eu chamar as pessoas que possuem autorização extraordinária de seu pároco para fazer a distribuição da Eucaristia. Os conhecidos ministros da Eucaristia. Vejam só, eu estava preparando uma palestra sobre a Eucaristia e aí eu conheci o documento Instrução Redemptionis Sacramentum. É uma instrução da Santa Sé, que foi emitida no ano de 2004, então ainda sob o pontificado do Papa São João Paulo II, em que ele tem uma série de recomendações relativas à celebração da liturgia e da Santíssima Eucaristia. E alguns pontos eu gostaria de chamar a atenção. Por exemplo, eu não sei de que lugar do Brasil você deve estar assistindo esse vídeo, mas aqui em Recife é comum que nós chamemos ministro da Eucaristia. É um termo que já se popularizou em todas as paróquias. Ministro, geralmente chama ministro da Eucaristia e tal. E aí eu venho observando esse documento, que esse termo está completamente incorreto. O nome ministro da Eucaristia, ele não é o nome correto para as pessoas que recebem uma autorização especial da igreja para ajudarem o sacerdote, num caso em que há uma demanda muito grande de fiéis e doentes para receber a Eucaristia. E o nome correto é Ministro Extraordinário da Comunhão. Vamos agora ver o que o documento Redemptionis Sacramentum fala sobre essa questão, para que isso não pareça que é a minha opinião. Número 154 do documento. Como já se tem lembrado, só o sacerdote validamente ordenado é o ministro capaz de gerar o sacramento da Eucaristia, atuando in persona Christi. Isso aí dá muito claro. Apenas aqueles que possuem o sacramento da ordem para padre e para bispo, e o Papa, que é um bispo, que é o bispo de Roma, podem validamente celebrar a Eucaristia. O próprio diácono, apesar dele ter recebido o sacramento da ordem, mas ele não possuir o dom de consagrar a Eucaristia, receber confissões, tá? Apenas o padre e o bispo possuem o dom de consagrar a Eucaristia, porque eles agem in persona Christi. Pois o nome de ministro da Eucaristia, vejam, só se refere propriamente ao sacerdote. Também em razão da Sagrada Ordenação, os ministros ordinários da Sagrada Comunhão são o bispo, o presbítero e o diácono, aos que correspondem, portanto, administrar a Sagrada Comunhão aos fiéis leigos na celebração da Santa Missa. Desta forma, se manifesta adequada e plenamente sua tarefa ministerial na Igreja e se realiza o sinal do sacramento. Então, o número 154 da Redemptionis Sacramentum está dizendo que os ministros da comunhão eucarística são os sacerdotes, padres e bispos e o diácono, sendo que o diácono não possui o sacramento da ordem para consagrar a Eucaristia. Está muito claro isso. Então, na celebração da Santa Missa, cabe àqueles que receberam o sacramento da ordem a tarefa de ministrar a Eucaristia aos fiéis. Eles são os ministros ordinários. O termo ordinário se aplica aqui, que eles são aqueles que possuem realmente essa função. Tá? Número 155. Além dos ministros ordinários, está o acólito instituído ritualmente como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, inclusive fora da celebração da missa. Ou seja, uma vez que ele já explicou quem são os ministros ordinários, você tem agora os ministros extraordinários, que não são sacerdotes, não possuem nenhuma participação
no sacramento da ordem, mas como batizados, a igreja, por uma necessidade extraordinária, abre a exceção para que eles possam ministrar a Eucaristia de forma extraordinária, inclusive para as pessoas fora da celebração da missa, ou seja, as pessoas doentes que estão impedidas de receber o sacramento na Santa Missa. Todavia, só o aconselham em razões de verdadeira necessidade. Conforme as normas do direito, o bispo diocesano pode delegar também outro fiel leigo como ministro extraordinário, quer seja por um momento, quer seja por um tempo determinado, recebido na maneira devida à bênção. Sem dúvida, esse ato de designação não tem necessariamente uma forma litúrgica, nem de modo algum e lugar possa-se imitar a Sagrada Ordenação. Só em casos especiais e imprevistos, o sacerdote que preside a celebração eucarística pode dar uma permissão ad actum. Vejam só, cabe ao bispo dar delegar a essas pessoas, durante um período de tempo, a autorização para ministrar a Eucaristia, os fiéis leigos, o padre, o diácono e o próprio bispo tem essa autorização própria do sacramento da ordem. Tá? Mas os fiéis recebem a autorização momentânea durante um período de tempo. É o caso do ministro extraordinário da comunhão. Então, o que eu vi, além do termo incorreto que tem sido utilizado, sem má fé, que eu até utilizava isso, até conhecer esse documento de ministro da Eucaristia, há uma série de práticas também errôneas que têm ocorrido, que são o quê? O sacerdote ficar sentado enquanto os ministros da Eucaristia, os ministros extraordinários da comunhão ficam ministrando a Eucaristia. Isso está errado. A não ser que o sacerdote já esteja, por exemplo, muito doente, alguma coisa que o impeça realmente de fazer aquilo. Ele pode ser que haja necessidade de ele ficar realmente sentado naquele momento. Teve passou mal de repente, são coisas extraordinárias. Mas a gente tem que entender que o ministro da Eucaristia não pode tomar o lugar do sacerdote na celebração. Em celebrações onde hajam poucas pessoas, cabe ao ministro da Eucaristia ficar sentado enquanto o sacerdote ministra a Eucaristia. Tá? Seguimos aqui, número 156. Nesse ministério, entende-se conforme o seu nome, em sentido estrito, o ministro é um extraordinário da Sagrada Comunhão, não é da Eucaristia. Jamais, vejam que coisa chocante para o que a gente está acostumado a ver nas paróquias, jamais um ministro especial da Sagrada Comunhão, nem ministro extraordinário da Eucaristia, nem ministro especial da Eucaristia. Com o uso destes nomes, amplia-se indevida e impropriamente o seu significado. Então, a partir de hoje, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Ele não é ministro da Eucaristia, ele é extraordinário. Tá? A igreja abriu essa possibilidade para atender uma demanda real. Tá? Paróquias muito grandes, pessoas com quantidade muito grande de doentes, padres que às vezes não podem ter doentes em hospitais, e aí ele dá uma autorização. Não é um sacramento e não é um sacramental, é uma autorização, que não possui um rito próprio sacramental para isso. Apenas o bispo autoriza. E como a gente viu no número 155, há a possibilidade também, em casos especiais e imprevistos, do sacerdote que preside a celebração eucarística dar essa permissão. Mas cabe ao bispo fazer isso. Vejam só o número 157. Se habitualmente há número suficiente de ministros sagrados também para a distribuição da Sagrada Comunhão, não se podem designar ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Em tais circunstâncias, os que têm sido designados para esse ministério não o exerçam. Vejam, é muito clara a ordem que a igreja está dando aqui. Numa celebração eucarística, onde há a presença do bispo, do padre, do diácono ordenado, e não há... eles são suficientes, ele nem fala isso, mas eu entendo que eles são suficientes para atender todo aquele povo. Os ministros extraordinários da comunhão fiquem sentados, eles são extraordinários. O que acontece hoje é que, após o Concílio Vaticano II, muita gente, por má interpretação do concílio, quer colocar o leigo fazendo tudo o que ele faz. Não coloca o leigo, vamos aumentar a participação das pessoas, do leigo na igreja. Peraí, tem coisa que não cabe ao leigo fazer. Não cabe ao leigo fazer.
A igreja quer muito a participação do leigo. Aí da igreja se não tivesse os leigos para ajudar. Mas não se pode substituir o papel do sacerdote pelo do leigo. Então, você que é ministro ordinário da comunhão, entenda, padre está lá, quem distribui a Eucaristia é o sacerdote, tá ok? Bom, ele fala de número suficiente, agora tem uma missa especial, muita gente mesmo, um padre sozinho, tudo bem, veja o que ele fala. Reprove-se o costume daqueles sacerdotes que, apesar de estar presentes na celebração, abstêm-se de distribuir a comunhão, delegando essa tarefa a leigos. Quem é que não já viu isso acontecer? Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Isso é errado. O sacerdote fica sentado, né? E o leigo fica aqui. Ficam os ministros ministrando a comunhão para o povo. Isso está errado. O mínimo que ele podia fazer é ele também estar ali. A não ser como eu falei, de repente ele se sentiu mal, tem alguma doença que não permite que ele fique em pé muito tempo. Aí são situações excepcionais, extraordinárias, tá? Número 158. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão poderá administrar a comunhão somente na ausência do sacerdote ou diácono, quando o sacerdote está impedido por enfermidade, idade avançada ou por outra verdadeira causa, ou quando é tão grande o número dos fiéis que se reúnem à comunhão que a celebração da missa se prolongaria demasiado. Por isso, deve-se entender que uma breve prolongação seria uma causa absolutamente suportável, de acordo com a cultura e os costumes próprios do lugar. Veja, o fato de você ter um pouquinho mais de fiéis ali não justifica que os ministros assumam a distribuição da Eucaristia, mesmo com o sacerdote ali presente. Aqui está falando quando você tem realmente muita gente mesmo, que isso aí impedisse, tornasse, esticasse a tal ponto o tempo da celebração que começasse a incomodar. Eu já fui em celebrações eucarísticas dentro de ginásios enormes, realmente era inviável pelo número de padres que tinha lá. Então, você tinha ministros extraordinários da comunhão para poder auxiliar. Tá? Número 159, ao ministro extraordinário da Sagrada Comunhão nunca lhe está permitido delegar nenhum outro para administrar a Eucaristia. Como, por exemplo, os pais, o esposo ou o filho do enfermo que vai comungar. Quem tem que delegar algum fiel para ministrar a Eucaristia é o bispo. E em casos muito excepcionais, o padre pode fazer isso. Quando um padre começa a dar muita coisa para o leigo fazer, tem que se tomar muito cuidado. O pessoal da Teologia da Libertação é louco para acabar com o sacerdócio na igreja. Eles odeiam essa ideia de que haja qualquer tipo de função na igreja que os fiéis não possam assumir. Eles querem o fim do sacerdócio. Eles olham o sacramento da ordem como uma opressão da luta de classes. Então eles querem eliminar. Como a ideia deles é nivelar tudo por baixo, como os comunistas fazem, nivelando a economia por baixo, como colocam também todo mundo na burrice e tal. Então querem também eliminar o sacramento do sacerdócio. Tá? Número 160. O bispo diocesano examine de novo a prática nesta matéria durante os últimos anos. E, se for conveniente, corrija ou a determine com maior clareza. Onde, por uma verdadeira necessidade, haja difundida a designação desse tipo de ministros extraordinários, é de responsabilidade do bispo diocesano, tendo presente a tradição da Igreja, dar as diretrizes particulares que estabeleçam o exercício dessa tarefa, de acordo com as normas do direito. Então o documento ele dá certa liberdade ao bispo para que ele observe as práticas na sua arquidiocese e ajuste da melhor forma possível, sempre respeitando esse documento e a tradição da igreja. Então ele pode, por exemplo, definir uma data, definir o período que aquele fiel pode permanecer como ministro extraordinário da comunhão. Ele pode criar certos requisitos, definir como o curso de formação deles vai acontecer. Pessoal, é triste, mas há milhares de ministros extraordinários da comunhão muito mal catequizados. Eu já ouvi absurdos, você não tem ideia das coisas que eu já escutei. Não de ministros, mas de pessoas que me contaram
coisas assim, mal catequizados. Muitos realmente não é por maldade, simplesmente não foi mal catequizado, fez um cursinho bobinho lá, né, e ponto final. Às vezes um curso meramente prático. Então, espero que fique claro para vocês que são um documento que eu desconhecia, tive o prazer de descobrir enquanto estava preparando essa palestra sobre a Eucaristia, que fala sobre isso. Ministro extraordinário da comunhão. Não existe ministro da Eucaristia. Diga isso para o seu padre, se você puder. Tá? E lembrando o seguinte, parar com essa mania de achar que o ministro pode fazer tudo que o padre faz. Não, o ministro extraordinário, ele é extraordinário. Aqui explicou com muita clareza. Esse documento está disponível na internet, você pode procurar. Tá? Está explicando com muita clareza que é um ministro extraordinário, que atua no momento em que ele precisa ajudar o sacerdote, quando não há outra opção. Tem padres suficientes, tem diáconos também presentes ali, o número de pessoas é suficiente para que o padre ministre a Eucaristia sem esticar demais o tempo da celebração, então o ministro fica sentado. Ainda que o ministro vá toda a missa ele fique sentado durante 1 ano, 2 anos, ele está cumprindo a função dele, ele está ali como se disponibilizando para a igreja, para quando ela precisar de mim. E vai precisar, não tenho dúvidas disso. Aí você vai numa celebração aí, tem 20 ministros da Eucaristia, na hora da Eucaristia, todos eles vão lá ministrar a Eucaristia e o padre fica sentado. Isso não é correto, tá? Não é uma prática que tem que ser abolida das nossas comunidades e o documento da igreja está muito claro. Então quem fizer isso a partir de agora, e ouvir esse vídeo, está fazendo por desobediência. Então, meus irmãos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe, para que o nosso canal possa ter mais relevância no YouTube. Espero ver vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos e Nossa Senhora interceda por cada um. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.